Eu acho que nessas alturas do campeonato, todo mundo já sabe que relacionamentos, eles já eram. Eles são algo que ainda sobrevivem aos trancos e barrancos, mas a tendência de se formarem novos relacionamentos e que durem está fora de questão. É um assunto já definido. É claro que certas pessoas não vão admitir isso, mas é por uma questão assim de ego. Não vão chegar a um ponto de dizer que realmente eu estou errado. Não, eles não vão falar isso porque o orgulho ferido, o ego ferido, faz com que a pessoa continue a crer em algo que claramente acabou. Então, dito isso, achei aqui mais um artigo bom. Algumas observações eu vou fazer, porque nem todo o artigo ele sai perfeito, por mais que a pessoa que escreveu acerte na maior parte do tempo, mas às vezes alguma coisa a pessoa se equivoca ao escrever o artigo. 15 motivos pelos quais os homens estão optando por não se casar mais. Eu já trouxe aqui artigos parecidos com este. Mas é aquela coisa, sempre tem algo que a gente pode renovar em nossas mentes. Começando, antigamente o casamento era o ponto crucial da vida adulta de um homem. Era nesse momento que ele finalmente atingiu o ápice. Conquistar o amor de uma boa mulher e estar pronto para viver uma vida de paz e tranquilidade e, de fato, formar uma família. Bem, isso era verdade antigamente, mas hoje em dia os homens não estão mais tão interessados em casamento. E, para falar a verdade, não é culpa deles. Bom, isso é uma coisa que eu venho dizendo há anos. Não é culpa dos homens por, pelo fato dos relacionamentos estarem em bancarrota. Essa mudança ocorreu por diversos motivos, sendo o principal o estado deplorável dos relacionamentos modernos e as expectativas irreais que as mulheres têm em relação aos homens. Realmente, aqui não fala, mas também temos que mencionar o arcabouço jurídico que o sistema constituído criou em desfavor do homem e em privilégio das mulheres. Isto é importantíssimo nós citarmos aqui. Sem mencionar que os homens já viram em primeira mão o quão destrutivo o casamento pode ser, especialmente para eles. Sim, os homens estão percebendo que o casamento ele é altamente destrutivo. Ele pode, em algumas, em muitas situações, que eu já abordei aqui ao longo do tempo, ele pode levar um homem a uma situação de não possibilidade de reversão. O cara, o cara fica
torrado para o resto da vida. Ele não consegue se recuperar mais. Em alguns casos, consegue. Tudo depende daí de bens, filhos, tempo de casamento, coisas que eu já abordei aqui. Então, aqui os riscos. Um risco unilateral. Para os homens, o casamento parece um risco unilateral, onde arriscam tudo que têm e acabam perdendo pelo menos metade de seus bens. Investimento emocional e muito mais quando o divórcio se torna uma possibilidade. Os homens não querem se comprometer com algo que acabe por devastá-los no futuro. É exatamente o que eu acabei de falar aqui. Dependendo da situação, pode ser uma devastação total. E o homem não se recupera mais. E, inclusive, o homem ele perde durante o casamento, não só após o divórcio. Os homens que estão casados, eles não se ligam nisso. Eu sei, é difícil. Eu já passei por isso. Os homens não se ligam o quanto eles estão se sacrificando em um casamento. Então, é difícil, às vezes, de um homem perceber isso. E muitos não vão perceber. Vão ir para o resto da vida casados. É difícil entrar na mente deles. Não é garantia de estabilidade. O casamento já prometeu aos homens uma estabilidade incrível, um relacionamento repleto de amor e compreensão, no qual eles poderiam descansar e se revigorar. No entanto, esse não é mais o caso, já que os homens não conseguem prever quando seu casamento irá ruir. Não consegue prever em termos. Eu posso dizer assim que é questão, hoje em dia, de menos de 5 anos. Atualmente. Há casamentos que duram mais, mas aí é por fatores que o homem está empurrando com a barriga. O casamento passou a ser visto como algo temporário e efêmero, e por isso muitos homens optam por simplesmente abandonar tudo. Lógico, se você quase tem absoluta certeza que não vai dar certo e que você vai ter prejuízo, então você nem tenta. É o que eu estou dizendo aqui. Não tente. Não inventem. Não façam um 2026 diferente. Esforço emocional não reconhecido. Os homens se dedicam ao máximo no casamento, física e emocionalmente. O que é especialmente difícil para um homem é manter-se consistente, leal e prover efetivamente para a família. Mesmo assim, eles o fazem com esmero. Sim, é realmente difícil você manter uma consistência que a mulher exige, ano após anos. Vai ter um momento que o homem vai se sentir ruim. E aí a mulher não vai ter aquela compreensão pelo que o homem está passando. Porém, quando percebe que seus esforços são minimizados e ignorados, simplesmente abandonam a ideia de que o casamento seja algo absolutamente necessário. A natureza transacional dos relacionamentos modernos. Alguns homens sentem que os relacionamentos modernos se tornaram intensamente transacionais, onde são julgados não por quem são como pessoas, mas
quanto podem oferecer e pelo que podem contribuir. Isso afastou os homens da ideia de casamento e gerou bastante ressentimento entre eles. Sim, completamente certo isso aqui. Um casamento que você é julgado o tempo todo, isso aí vai minando a vontade da pessoa. Isso acaba com qualquer tipo de relacionamento. O relacionamento tem que ter o mínimo de harmonia para ele se prolongar. Observando outros homens perderem e aprenderem. Essa aqui é boa. Aprender com os outros, com o que os outros passaram. Os homens veem amigos e outras pessoas próximas perderem seus bens, filhos e tudo que lutaram para construir em um instante, quando o divórcio acontece. Eles aprendem com os erros desses outros homens e, consequentemente, tornam-se avessos ao casamento. Realmente é isso que os homens têm que aprenderem. Vejam o exemplo de outros. Incrivelmente, há homens que não aprendem com o sofrimento de outros homens que passaram pelo casamento. E eles acham que por algum desígnio divino, o casamento deles vai dar certo. E aí eles entram. E aí sofrem o mesmo script. O casamento não acrescenta o que se está acostumado. Houve um tempo que o casamento acrescentava algo positivo à vida de um homem, proporcionava-lhe intimidade física e emocional, além da companhia duradoura de uma parceira com quem poderia viver o resto da vida em plena felicidade. Não era uma plena felicidade, em alguns casos sim, mas era uma felicidade razoável que dava para manter pelo resto da vida. Contudo, o casamento perdeu essas qualidades positivas e oferece apenas o que um relacionamento comum oferece. Sem o que um relacionamento comum oferece. Sem os riscos. Os riscos de um casamento sério. Então, o relacionamento comum, aqui no caso, ofereceria para o homem, mas sem os riscos de um relacionamento sério. O que eu tenho algo a observar aqui? Um relacionamento comum que se pretende ser passageiro pode trazer consequências nefastas, porque o arcabouço jurídico ele é terrível. Então, o relacionamento comum, que não é o casamento, ele já não é tão barbada de não oferecer riscos. Sistemas legais parecem manipulados. Aqui eu vou mudar. Eles não parecem manipulados, eles são manipulados. Os sistemas legais que regem os relacionamentos entre homem e mulher, eles são manipulados. A olhos vistos, nós temos milhares de exemplos. Não é uma suposição, parecem manipulados. Não, eles são manipulados. Em desfavor do homem, em favor da mulher. As leis matrimoniais não evoluíram na mesma velocidade que as normas sociais. Os homens sentem que o sistema legal ainda favorece as mulheres e é manipulado a seu favor.
ainda favorece as mulheres, está favorecendo as mulheres. Ele sente que o sistema favorece as mulheres em detrimento deles, deixando-os em total desvantagem. Sim, absolutamente verdade. Não tem o que acrescentar aqui. O sistema favorece as mulheres, deixando o homem em desvantagem total. A paz é inegociável. Os homens estão fartos do conflito emocional e do caos que acompanha um relacionamento com uma mulher caprichosa. Eles desejam solidão, paz e tranquilidade, porque isso lhes proporciona uma sensação absolutamente sublime e não querem arriscar nada que os perturbe agora. É melhor você estar sozinho e tranquilo do que você estar dividindo uma casa com uma mulher que te azucrina praticamente 24 horas por dia. Isso aí acaba com qualquer homem. O psicológico acaba com a saúde. O homem ele vai perdendo o emocional, a saúde física, ele vai definhando. Porque o conflito diário, para a mulher, não é algo que vai miná-la. Porque isso faz parte da biologia da mulher. Viver em picuinha, em conflito. Então a mulher ela passa 50 anos em conflito e está bem. Agora o homem não é assim. 10 anos em conflito para um homem é terrível. Continuando. Expectativas ampliadas. Espera-se que os homens sejam provedores emocionalmente estáveis, ofereçam apoio, iniciem o romance, sejam excelentes comunicadores e busquem o crescimento pessoal, tudo ao mesmo tempo, enquanto as mulheres ignoram ativamente esses aspectos. É isso que a gente vê nos vídeos das modernetes. Elas, parece que elas, assim, ó, é só se apresentarem. Eu aqui, mulher. E aí o homem tem que ter um rol de coisas a apresentar para a rainha em seu altar, para satisfazê-la. E na maioria das vezes não consegue satisfazer. Então, não dá para querer insistir. Isso torna a perspectiva do casamento muito mais inviável e exaustiva para o homem moderno. Os homens não querem ser consertados. Os relacionamentos modernos projetam a noção de que os homens precisam ser consertados em seus casamentos. As mulheres os tratam não como parceiros, mas como projetos que precisam ser desenvolvidos, aprimorados e retificados. Justamente, os homens casados podem começar a pensar nisso. No entanto, os homens não estão mais dispostos a tolerar esse tratamento, no qual precisam se submeter a diversos testes e provas para demonstrar seu valor. É aquele negócio que nós já sabemos, os testezinhos eternos, que o homem tem que demonstrar para a mulher ver se o homem ainda vale a pena ela ficar com ele ou não. E mesmo que ela não esteja pensando em terminar o relacionamento, os testes servem para ir sempre medindo a capacidade do homem. Se ele continua ali provendo, dando assistência. A independência financeira mudou a situação. Antigamente o casamento era economicamente necessário.
Para os homens de hoje, tornou-se opcional. E como tudo que é opcional, o casamento não ocupa um lugar de destaque na escala de incentivos masculinos. Aqui eu vou dar uma discordada um pouco, né? Não é que o casamento era economicamente necessário antigamente para o homem, mas era o status quo da sociedade. O homem saía da casa dos pais e era de praxe que ele fosse buscar um casamento e ter a sua própria família. Ele deixava a família do pai para constituir a sua própria família. Mas não necessariamente ele precisava casar por fatores econômicos. Ele sabe que não precisa colocar a si mesmo e sua saúde financeira em risco por meio do casamento. Então o evita completamente. Hoje em dia, sim. Você não precisa colocar a tua saúde financeira, psicológica, em risco por causa de um casamento. Porque o casamento, ele está na mira do fracasso. Então, você evita. A intimidade física e emocional existe fora do casamento. O casamento já foi necessário para vivenciar a intimidade física e emocional de forma plena. Mas isso já não é mais verdade, visto que é possível vivenciá-la plenamente fora do casamento por meio de relacionamentos significativos. Isso tornou o casamento redundante aos olhos de muitos homens. Aqui, meus caros, aqui eu vou discordar completamente. A intimidade física e emocional, ela não está existindo fora do casamento. Ela não está existindo nem dentro do casamento e nem fora do casamento. Essa história de que, não, o casamento não é mais necessário é por outros motivos. É porque o casamento está fadado ao fracasso. Mas não é porque o homem separado vai encontrar intimidade física e emocional fora do casamento. Não, os homens não estão encontrando. Porque as mulheres, a hipergamia está muito alta, elas rejeitam a maioria dos homens. Então, os homens não vão viver um relacionamento significativo sem ir casar e morar numa casa, uma mulher. Na verdade, nem ir morando com a mulher e nem fora. Então, aqui eu discordo completamente. Mesmo fora do casamento, a intimidade física e emocional já não existe. Os homens se sentem substituíveis. A cultura dos encontros amorosos ampliou a gama de opções e possibilidades para as mulheres. Isso as tornou incrivelmente exigentes. Isso é verdade. Capazes de trocar o homem por outro, mais desejável. Só que agora está mudando. Elas podem trocar por um homem mais desejável para elas, mas isso também vai depender do que elas podem oferecer. Não é simplesmente uma mulher comum que abandona o casamento por um homem mais desejável, ou que ela pensa em encontrar. Ela pode acabar com o casamento e acabar não encontrando esse homem que ela deseja. É por isso que está cheio de mãe solteira por aí. E mulher divorciada e que não consegue emplacar um relacionamento. Então, nem sempre o abandono do casamento com o homem atual, elas vão conseguir engatar com um homem mais desejável.
O pensamento delas é este, mas a realidade é diferente. Consequentemente, os homens se sentem descartáveis e substituíveis, fazendo com que compromissos para a vida toda, como o casamento, pareçam ingênuos e banais para eles. O casamento é visto como um fardo em vez de um legado. O casamento já foi um símbolo de continuidade e crescimento. Sim, verdade. Agora tornou-se algo que os homens consideram um fardo, algo que não garante estabilidade ou longevidade. Compreensivelmente, por causa disso, os homens começaram a se distanciar do casamento como um caminho para a continuidade de seu legado e posteridade. Os homens têm que aprenderem a admitir que os relacionamentos com as mulheres atuais não dão certo. É difícil de compreender? É difícil de aceitar? É. Mas é preciso. É necessário. Alguns homens vão achar ruim, triste, enfadonho, depressivo, sim, mas é necessário. É necessário que se admita. Por isso tem que trabalhar a mente para outros assuntos. Porque se o homem quiser insistir no relacionamento, no casamento, ele vai sofrer consequências terríveis. O silêncio é mais seguro do que dizer isso em voz alta. Talvez a principal razão pela qual os homens deixaram de ver o casamento de forma positiva seja o fato de não lhes ser permitido expressar o seu descontentamento. Óbvio. Nós estamos aqui apresentando os problemas do casamento e o que acontece? Somos vítimas de ataques por todos os lados. Então vocês vejam que a sociedade ainda está mudando, está mudando. Eu vejo isso que está mudando, mas ela ainda patina em compreender a visão do homem. Eles sabem que serão ridicularizados, criticados e julgados se opinarem a esse respeito. Então optam por permanecer em completo silêncio. Mas isso é um erro. Se você puder falar, fale. Se você não puder falar, se você estiver em um ambiente perigoso, aí sim, você não fala. Mas se você puder falar, fale. Não se omita. Fale o que você está sentindo. Fale a verdade sobre o relacionamento. Fomos ridicularizados, criticados e julgados, mas persistimos na nossa opinião. E agora está aí o resultado. O que nós levantamos lá atrás está sendo debatido agora. Mas os ataques vêm. Mas você tem que saber absorver isso aí. Você tem que ser, entre aspas, mal. Concluindo, os homens não deixaram de acreditar no amor. Não, aqui discordo. Deixaram. Alguns já deixaram. Não dá para dizer que todos os homens não deixaram de acreditar no amor. Não. Uns quantos já deixaram de acreditar no amor. Não acreditam mais. Pode ser que alguns ainda mantenham uma esperança. Apenas deixaram de ver o casamento como um caminho para alcançá-lo. Eles ainda desejam conexão, empatia, segurança emocional e muito mais. Sim, uma parte ainda deseja, outra parte já não deseja. Mas simplesmente não enxerga o casamento como um caminho para isso devido aos riscos que ele representa em relação à sua estabilidade, autonomia e paz.
É verdade. Ainda há homens que desejariam ter uma conexão, uma segurança emocional, um contato, um relacionamento com a mulher, mas devido aos riscos que hoje em dia a justiça ela é completamente pró-mulher, hoje em dia até mesmo a relação passageira, ela pode trazer riscos de união estável, de perda de bens aí, de sofrimento, sofrer alguma medida na Lei Maria da Penha. Se a mulher tem filhos, o cara pode pegar uma pensão socioafetiva no lombo. Já pensou? Numa crise dessa, você pagar pensão para um filho que não é teu? Então, realmente, alguns ainda desejariam, mas não dá. É o que eu disse. Tem que colocar na cabeça que não dá. É sofrido para alguns? É. Vai dar sofrimento ainda? Pode dar, sim. Mas e aí? Vai fazer o quê? Tem como mudar a dinâmica da sociedade? Vocês têm esse poder? Não, não tem esse poder. Vocês combinaram, que nem eu digo para os cavaleiros brancos, vocês combinaram com as mulheres? Vocês falaram com elas se elas estão dispostas a voltar aos velhos tempos? A ter um relacionamento saudável, deixar de ser hipergâmica, tóxica? Não, não combinaram. Então não vai dar certo. Então está aí, meus caros. Ficou longo, mas eu tinha que ir batendo em cada tópico aqui. Mas para macetar isso, né? Porque a gente chegou num ponto que não tem volta mais e aqueles teimosos ainda, eles precisam acordar ainda. Nós precisamos alcançar um número maior ainda. Mas já está praticamente bem encaminhada a coisa. Então está aí, meus caros. Não arrisquem. Até mais.